Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. Convido você, meu querido irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse fazendo a sua inscrição, compartilhando essas mensagens para grupo, para famílias, para amigos. E também não deixasse de acionar o sininho para todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Deus possa nos abençoar. Quero estar compartilhando com você nessa oportunidade uma palavra lá no livro de Salmos, de número 119, do versículo 169 ao versículo 176. Para os irmãos que são aí amantes da palavra do Senhor, sabemos que o Salmo 119, ele se divide em 22 sessões, e nessas 22 sessões, elas se dividem, em cada sessão se divide aí em 8 versículos, e nós vemos que cada sessão desses 8 versículos, existe uma palavra hebraica, e para os irmãos aí que costumam estudar a palavra, essa é a última sessão de 8 versículos do Salmo 119, que vai do versículo 169 ao 176. Nós vemos aí que ela tem aquela palavra Aleph, Bet, Gimel, né? E a última é essa palavra dessa última sessão, que é a palavra grega Tal, né? Que se pronuncia Tal, que significa como uma fervorosa petição pelos dons de entendimento, ajuda e graça de Deus para a alma que confessa a própria fraqueza e descansa nele para o seu apoio. Então esses salmos, o versículo 169 ao 176, ele encerra buscando ali apoio, direção de Deus, dizendo o seguinte: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajude-me os teus juízos. Ando errante, como ovelha desgarrada. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então nós vemos aqui o salmista, ele encerrando esses salmos, buscando a ajuda de Deus. Nós vemos no versículo como se ele tivesse tomado uma decisão errada, tivesse feito uma escolha errada em algum momento da sua vida. E ele encerra suplicando para que a oração, a súplica dele chegasse a Deus e Deus lhe desse entendimento segundo a palavra do Senhor. E eu queria estar falando sobre esse tema, a escolha. Geralmente, irmãos, nós estamos, ou diariamente, nós nos deparamos ao estarmos diante de uma escolha. Escolhemos um amigo, escolhemos um carro novo, escolhemos uma casa. São escolhas que às vezes são simples, mas existem algumas escolhas que exigem talvez uma decisão maior e às vezes sérias, severas, comprometedoras. Então, geralmente, irmãos, diariamente nós estamos diante de decisões e de escolhas. E sabemos, irmãos, que é muito difícil você fazer uma escolha. Há escolhas que muitas são simples você escolher. Como você escolher um amigo, é uma coisa muito fácil. Você escolher uma amizade certa, é só você analisar o perfil da pessoa. Você escolher um carro novo, ou um carro para você que não seja novo, mas se você escolher um automóvel, escolher uma casa nova, isso é muito fácil.
Mas existem escolhas que nós fazemos, e muitas vezes, irmão, dentro dos nossos lares, em relacionamentos, muitos escolhem não amar mais, muitos escolhem odiar, muitos escolhem abandonar, muitos escolhem desprezar, muitos fazem as escolhas que naquele momento do calor, talvez de uma situação, acham que estão fazendo uma escolha certa. E às vezes é completamente uma escolha errada. E eu queria estar falando nesse tema sobre a escolha. Essas escolhas que nós fazemos. Fazemos escolhas certas, escolhas erradas, fazemos escolhas boas, escolhas ruins. Mas, irmãos, como fazer a escolha certa? Ou saber o que é realmente a escolha certa? Porque não existe aquele irmão que faz a escolha sempre certa. Claro que, como eu disse, quando parte para coisas materiais, coisas palpáveis, às vezes nós fazemos a escolha certa. Às vezes fazemos. Muitas vezes fazemos até uma escolha errada nesse sentido. Às vezes aquele é bom para mim, aquele bem é bom para mim, mas não é bom para a minha família. Vi alguns dias atrás, um pastor dando testemunho sobre a compra de uma casa, que ele decidiu comprar aquela casa, ele fez a escolha, ele achou que aquela casa era ótima, que a casa tinha piscina, tinha tudo, e resolveu comprar aquela casa. Ele fez aquela escolha, não consultou ninguém, não consultou, a esposa, ele achou que aquilo era melhor para a esposa, confortável para a esposa, para os filhos, e achou que aquela casa ia ser algo bom, um bem muito bom para ele, para a sua família. E de repente ele compra a casa e a esposa começa a dizer que não sentia paz naquela casa. A filha sonha que estava se afogando na piscina. E ele vai pregar numa igreja e no meio da programação a esposa lhe telefona, diz que estava acontecendo algumas coisas na casa, em que a proprietária queria desfazer o negócio, e ele foi entender que era Deus, que ele havia feito uma escolha errada. Às vezes nossas escolhas, irmãos, elas parecem ser boas no momento, até na compra de um bem material, mas às vezes não é. Mas existem escolhas, irmãos, que elas são difíceis, e às vezes escolhemos naquele momento, e quando nós vemos, irmãos, aquela escolha, futuramente vai ser uma decepção muito grande, e às vezes vai causar um estrago muito grande, seja na minha vida, ou seja na minha posteridade, nos meus filhos, quem sabe netos. Então temos que tomar muito cuidado com nossas escolhas. Então nós fazemos sempre, irmãos, escolhas certas, erradas, boas, ruins, mas como fazer a escolha certa ou saber que é a escolha certa? Em Provérbios capítulo 14, no versículo 12, nos diz assim: há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Irmãos, não tem palavra mais sábia do que essa. Há caminho que para o homem no início parece perfeito, maravilhoso, confortável, agradável. Como esse pastor que eu disse, era coisa que ia trazer um bem para a sua família. Mas não trouxe paz na sua família, não trouxe paz para a sua esposa. E o fim, o que ele viu? Morte da filha, que ia acabar morrendo afogada na piscina. Sabe como ele era, um homem de Deus, desfez o negócio, foi morar numa casa mais simples, sem piscina, sem nada, mas que tinha paz, e tem paz, está vivo lá hoje ainda, onde tem paz para a sua família. Então, Provérbios 14, 12 nos diz isso. Há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele acaba conduzindo à morte. E isso em todas as áreas de nossas vidas, meus irmãos. Nós vemos em áreas de relacionamentos, é uma área que quantas pessoas, irmãos, sejam jovens homens, mulheres, que acabam fazendo a escolha segundo os seus olhos,
segundo aquilo que agrada os seus olhos, por aparência física, e depois descobre que foi uma grande decepção no relacionamento, porque fez uma escolha errada. Primeiro, que muitas vezes não ouve aquilo que o pai e a mãe está dizendo, e se não ouve o que o pai e a mãe está dizendo, não vai ouvir o que Deus está falando. Está tomando a decisão segundo o seu coração. Por isso que Jeremias, em 17, ele diz: enganoso é o coração do homem e mais corrupto do que todas as coisas. Que muitas vezes nossas escolhas são feitas segundo aquilo que o nosso coração ele deseja. E por isso que o sábio Salomão nos dá esse conselho. Que às vezes essas escolhas, o fim acaba sendo morte. Talvez não seja nenhuma morte física, ou quando é uma morte física, mas muitas vezes é uma morte espiritual. A pessoa acaba tendo uma morte espiritual. Então nós vemos que nesse mesmo salmo, no versículo 1 do Salmo 119, nos diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Mas se ainda existe uma escolha que nós fazemos, é claro, irmãos, que muitas vezes existem as chamadas escolhas erradas. E muitas vezes essas escolhas que nós chamamos de início, a pessoa, mas isso aí não tem problema nenhum, a escolha certa. Você vê a escolha dos judeus. Naquele grande tribunal que montaram diante de Cristo, Pilatos e aquela imensa população, em que Pilatos pergunta quem queria que eles soltassem, se é aquele chamado Cristo ou se é Barrabás, aquele ladrão. E eles começam a gritar: solta Barrabás, crucifica esse, solta Barrabás, crucifica Cristo. Uma escolha completamente errada. E Pilatos diz: não vejo nada que condene esse homem à morte. E as pessoas mais furiosas começavam a gritar: solta Barrabás, crucifica esse Cristo. E eles fazem uma escolha errada que pesou nos seus filhos no futuro. Você vê isso lá em Mateus capítulo 27, versículo 25. Quando eles dizem: o sangue dele, que era o sangue de Cristo, não um sangue para purificar, mas um sangue inocente de uma escolha errada. Eles falam que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles fazem uma escolha errada. Uma escolha que trouxe uma tragédia grande para os seus filhos no futuro. Nós vimos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Quantos judeus, mais de 6 milhões de judeus, morreram. Foram experiências na mão daquelas pessoas. Nós vimos que existia aquela mulher que era usada pelo maligno, que chegava a arrancar a pele, mandar tirar a pele de judeus para fazer abajur. Olha que coisa incrível. Experiências feitas com pessoas científicas. Por quê? Porque os seus antepassados fizeram a escolha errada. A consequência foi terrível na Segunda Guerra Mundial. Então a escolha, as pessoas fazem uma escolha errada. Nós vemos outra, irmãos, a escolha de Marta. E às vezes nós sabemos que a nossa escolha, ela pode prejudicar o futuro de nossos filhos. Você vê que os judeus eles fizeram uma escolha e prejudicou seus filhos no futuro. E às vezes a escolha que você está pensando em fazer hoje, nesse momento, talvez pode ser boa para você. Talvez vai até te livrar de uma situação, talvez, que não está muito boa para você. Vai te livrar talvez de um desconforto, de uma opressão,
Mas quem sabe essa escolha você está fazendo hoje, pensando em tomar nesse momento essa escolha, pensando em fazer, você está pensando no teu conforto, não está pensando no futuro. Quem sabe dos teus filhos, netos. Talvez você vai ter um momento confortável, mas futuramente essa tua escolha errada vai causar um dano muito grande no futuro. Então é necessário pensar no futuro. Talvez nós pensamos, talvez como pessoas, talvez seja uma forma egoísta, pensamos em nós, não tenho que pensar em mim. Mas os judeus pensaram de uma forma errada. Nós temos que pensar na nossa posteridade, naqueles que vão vir depois de nós. Ministrar bênçãos sobre aqueles que vão vir depois de nós, sejam nossos filhos, sejam nossos netos, sejam bisnetos. É abençoar a vida deles. É deixar que eles andem por caminhos, eles reconheçam o Deus soberano e tenham vidas de conquista, não somente de conquistas materiais, mas de vidas espirituais, de vidas com Deus. Então, às vezes, essa nossa escolha pode prejudicar o futuro de nossos filhos. Então, como nós devemos fazer essa escolha certa? Nós vemos que Maria, ela fez a escolha certa. Nós vemos lá em Lucas capítulo 10, Jesus visita a casa de Maria, Marta e Lázaro. E naquele momento, Jesus ele começa a dar uma palestra, um ensino, e Marta toda ansiosa. Marta não estava errada, mas não era o momento para aquilo. E no versículo 41, ela fala, 41, 42, Marta diz o seguinte, no versículo 40, Marta diz o seguinte, Marta andava distraída em muito serviço, e aproximando disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus não condenou Marta naquele momento por ela fazer uma escolha errada, não. Ele não diz, Marta, você está errada. Ela estava certa em preparar, Jesus era um visitante. E quando chega um visitante, ainda mais do nível que era Cristo, conhecido e amigo, nós queremos fazer o melhor para poder agradar a pessoa. Ele não condena Marta por isso. O que ele diz é que, segundo a gente vê nas entrelinhas, que não era o momento para aquilo. Era o momento dela sentar e ouvir os ensinos. Por isso ele diz, Maria escolheu a boa parte e que não seria tirado dela. Talvez você está até pensando em tomar uma decisão certa, fazer uma escolha certa, mas talvez não é o momento de você fazer essa escolha agora. Então você fala, pastor, mas eu tenho tudo programado, talvez a escolha é certa. O que você deseja, está escolhendo, é certo, vai te fazer bem, vai fazer bem para você. Mas talvez não é o momento certo, não é a hora certa de você fazer essa escolha, talvez uma decisão. Seja no relacionamento, seja uma escolha talvez de mudança de trabalho, seja uma escolha de comprar talvez uma propriedade, seja qualquer tipo de escolha você está decidido a fazer nesse momento. Talvez é até certa, mas não é o momento de você fazer. Maria fez a escolha certa. E Cristo disse que não ia ser tirado dela, porque ela esperou o momento certo. Ela estava ouvindo o que era certo para tomar a decisão certa e andar no caminho certo. E Marta estava ansiosa, preocupada. Naquele momento, estava até agindo errado, porque não era o momento dela estar fazendo aquela escolha.
Então talvez você está na mesma situação que Marta. Uma escolha, ansiedade, ao ponto de se precipitar e fazer uma escolha completamente errada que vai trazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, vai trazer talvez um desconforto, talvez uma certa tragédia. E não existe só tragédia de morte, não, uma tragédia de destruição, abalos emocionais, conflitos. Então Maria escolheu a melhor parte. Faça como Maria. Escolha a melhor parte nesse momento. Espere mais um pouco. Ouça o que eu disse no início. O que Jeremias disse. Enganoso é o coração do homem. E mais corrupto do que todas as coisas. Muitas vezes, irmão, nós sentimos aqueles arrepios, parece até, fala assim, nossa, o Espírito, o Espírito edificou. Mas sabia que o nosso emocional, ele prega essas peças em nossas vidas? Em que ele mexe com a minha emoção. Ele me faz uma pessoa ficar motivo. E eu penso que é o Espírito falando comigo, é o meu coração que está me enganando. Por isso que Jeremias fala, ele é enganoso. Por mais que você ache que a escolha é certa, espere no Senhor. Ouça o que Deus fala com você. Olha o que esse Salmo 119, do versículo 169 ao 176, ele nos ensina. Esse salmista, ele estava buscando a orientação de Deus. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. A minha língua celebre a tua lei. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Ele escolheu os preceitos do Senhor. Ele escolheu as leis do Senhor, os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Ele fez a escolha certa. No último versículo, tudo indica que esse homem havia tomado, talvez feito algum tipo de escolha, em algum momento errado. Ele fala, ando errante, como ovelha desgarrada. Talvez em decisões. Talvez em andar com a mente vagando. Aquela mente que, ao mesmo tempo, ela tem uma decisão concreta, uma escolha concreta, mas ao mesmo tempo ela vê a sua mente devagar, começa devagar, vai devagar, começa devagar para longe dela, e parece que ela está viajando, parece que a sua mente sai do corpo e começa a buscar coisas em volta, a sonhar. Então, quem sabe você nesse momento está com a sua mente dessa maneira. E precisa, como esse salmista, clamar, procura teu servo, pois não me esqueço teus mandamentos. Por isso que ele fala lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, ele coloca a bênção e a maldição. Deuteronômio 11, 26, ele diz, olha, vede hoje, eu ponho diante de ti, diante de vós, a bênção e a maldição. Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então você vê que ele coloca diante de nós uma decisão. E você vê que o próprio Deus, ele fala, eu aconselho que você escolha o caminho da vida, o caminho da bênção. Ele ainda nos orienta a escolher a melhor parte, como Maria escolheu a melhor parte. Em Miqueias capítulo 4, versículo 5, ele nos diz o seguinte, que cada um anda em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor.
Miqueias 4:5, ele diz, cada um anda em nome do Senhor, do seu Deus. Mas nós, irmãos, nós andaremos, ou faremos menção, andaremos em nome do Senhor. O que é andar em nome do Senhor? É fazer o que Maria fez, se assentar, ouvir o que Deus te fala, andar nos estatutos, andar nos caminhos, andar pelas veredas justas do nosso Deus. Faça a escolha certa hoje. Talvez teu coração está aflito, está aflita, está ansioso, ansiosa. Talvez o teu coração está nesse momento até lhe pregando peças, mas não se precipite. Não tome nenhuma decisão precipitada. Faça a escolha certa. Primeira coisa, espera no Senhor. Salmista Davi, no Salmo 40, aquele homem ele disse, esperei com paciência pelo Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. E quando ele espera com paciência, ele diz, ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Deus vai ouvir o teu clamor e vai se inclinar para você. Então você vê que, né, diariamente nós nos deparamos com, ao nós estarmos diante de escolhas certas, erradas, boas, ruins, diariamente, irmãos. Já nos levanta, você para levantar da cama, você já faz uma escolha de se levantar. E aí você tem que fazer a escolha de ter um bom dia ou um péssimo dia. Porque sempre vai chegar notícias ruins, seja por alguém que vai falar, ou seja através de um meio de comunicação, de uma rede social, ou por um meio de comunicação. Aí a nossa decisão, o que vai ser o meu dia? Já é uma escolha que você tem que fazer. Não faça a escolha errada, como os judeus fizeram, escolhendo Barrabás. Escolha o certo. Faça como Maria, escolha estar aos pés de Cristo, a ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele está falando com você, aquilo que Ele tem falado com você, que Ele não te abandona. Ele tem uma promessa de estar conosco, Mateus capítulo 28. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Em Isaías ele fala, eis que eu te tomo pela tua mão direita. É como um pai que pega um filho pelas mãos e vai andando com ele de mão dada. Ele não te abandona, ele te segura pelas tuas mãos. Que Deus possa te abençoar, meu querido irmão, minha querida irmã, te dar vitória, te dar fortaleza, e possa te ensinar a você fazer aí a escolha certa. Talvez você está agora se encontrando numa encruzilhada. Qual caminho deve seguir? Mas não tome nenhum caminho errado. Não tome nenhum atalho. Espera no Senhor. Ele vai te orientar a você tomar o caminho certo, a você escolher de uma forma certa o que é melhor para você, o que é melhor para amanhã, o que é melhor para o teu futuro e para a tua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus, soberano Deus. Obrigado por essa palavra santa, viva, eficaz. Essa palavra que se compraz para aquilo que ela é enviada, meu Deus. Eu quero te agradecer por ela ter falado no meu coração, meu Deus. Ela ter me conduzido, Pai, pelas tuas veredas justas em todas as minhas decisões, ó Deus. Muito obrigado por tudo, pelas escolhas que tu me levaste a fazer. Sei que muitas vezes no passado fiz escolhas erradas, ó Deus. Mas hoje eu tenho aguardado em Ti o momento certo, meu Deus eterno, para fazer as escolhas certas segundo a Tua direção, segundo a Tua soberania. Eu quero pedir que nesse momento, ó Deus, este homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã, este jovem, esta jovem que está para tomar uma decisão, meu Deus eterno, que talvez é boa para ela no momento, mas que vai prejudicar o seu futuro, meu Deus. Quero pedir em nome de Jesus,
Pai, que não permita que elas tomem essa decisão errada, essa escolha errada, meu Deus eterno, mas que possa fazer uma escolha segundo a tua direção, que neste momento o teu Espírito Santo possa estar agora trazendo paz, alívio nas suas almas, ó Deus eterno. Tire agora toda a aflição, toda a perturbação na mente, no espírito, meu Deus eterno, toda a inquietação, todo descontrole emocional, meu Deus eterno, todo problema financeiro, quem sabe uma enfermidade, uma doença, meu Deus eterno, que essa pessoa está para tomar uma decisão, meu Deus eterno, de talvez procurar um medicamento, se automedicar. Eu quero pedir, tome agora o controle, toca nessa enfermidade, toca agora na mente, na alma, meu Deus eterno, e dê a vitória, o milagre agora nessa vida, meu Deus eterno. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, por essa casa, por essa família, e entregue em tuas mãos, e os abençoo, já agradecido pela tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos. Fique com Deus.